Você sabia que Benjamin Franklin e Napoleão Bonaparte já foram derrotados em uma partida de xadrez por um mágico? E o melhor, que esse mágico não era nem um humano. Meu Deus. Acompanhe esse vídeo que eu vou te contar tudo sobre ele, o turco. E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Mágico Valkyr. Se é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo. Nesse canal eu conto algumas curiosidades que envolvem o mundo da mágica. Pra quem não sabe, esses dias no meu Instagram eu postei uma foto nova de uma tatuagem que eu fiz, que ficou muito legal. E como eu fiz essa tatuagem, decidi fazer um vídeo sobre ela. Então, se vocês ficarem até o final desse vídeo, vocês vão descobrir quem era o turco e qual era o poder dele. Então vamos lá, o turco, pra quem não sabe, ele não era um mágico, ele era um autômato. Quê? Basicamente, o que é um autômato? Não sei. É uma máquina, nesse caso ele, de jogar xadrez, supostamente provida de inteligência artificial, que foi construída no século XVIII. Criado em 1770 por Wolfgang, eu acho que pronuncia assim, Wolfgang von Kempelen. Mudar para melhor, com certeza que ele quer mudar melhor, já estava bom. Diz que ia mudar ele para melhor, não estava muito bom, estava meio ruim também, estava ruim. Agora parece que piorou. Era um mecanismo que parecia ser capaz de jogar xadrez com um forte oponente humano. Magnus Carlsen que se cuide. Além disso, o turco também conseguia executar o problema do cavalo, que é o cavalo quando ele é colocado no tabuleiro fazendo diversas movimentações em L, que é a movimentação dele, consegue passar por todas as casas até terminar sem repetir uma única vez. E o mais interessante é que enquanto a maioria dos jogadores experientes da época tinham dificuldade para resolver esse problema, o turco conseguia fazer com facilidade. E o mais interessante é que a pessoa escolhia em qual posição ele começaria a fazer os movimentos. E a inspiração para a criação do turco foi através de um ilusionista, eu acho que é assim a pronúncia, porque é em francês, chamado François Pelletier. Olha só que bonito. Então o que aconteceu? Ele foi convidado para apresentar um espetáculo de mágica na corte da Maria Teresa da Áustria. Isso foi no ano de 1769. E depois da apresentação, Kempelen, o criador do turco que estava presente, falou que voltaria, na próxima volta dele à corte, ele ia apresentar algo que ia ser muito mais impressionante que o apresentado pelos ilusionistas. Meu Deus. Então, 6 meses depois, o turco foi apresentado. Então, o que era o turco? Era uma espécie de manequim de madeira vestido com uma roupa turca e um turbante. Por quê? Porque normalmente, naquela época, os mágicos orientais se vestiam desse jeito. Então, basicamente, ele era preso a um armário de madeira com um tabuleiro de xadrez em cima. E o que acontecia? Antes da apresentação, o criador abria todas as portas para mostrar as engrenagens e para comprovar que não tinha ninguém lá dentro que pudesse controlar o turco. Então Kempelen dizia que o turco mágico ia desafiar alguém da sala de xadrez. Ele pedia para que a pessoa mais inteligente do recinto levantasse a mão para que pudesse ser desafiado. Na primeira apresentação, as pessoas ficaram impressionadas não só pela capacidade do turco de vencer partidas, mas também pela inteligência artificial que existia, já que ele conseguia movimentar as peças e fazer movimentos de xadrez todos corretamente. É verdade. Então o turco era capaz de ganhar de diversas pessoas, eu tenho certeza que até do Felipe Neto. Ao anunciar a partida, Kempelen avisava que o turco ia sair usando as peças brancas e que assim iria começar a partida. Entre os movimentos, o turco acenaria 2 vezes com a cabeça se colocasse em risco a dama adversária e 3 vezes se colocasse em risco o rei adversário, ou seja, colocasse o rei em xeque. E é claro que se o oponente realizasse um movimento ilegal, por exemplo, mexer o cavalo de uma forma que não seja em L, ou mexer a torre na diagonal, o que aconteceria? Não sei. O turco movimentaria sua cabeça, pegaria a peça que foi movida ilegalmente e ia colocar no seu lugar de origem, ia fazer seu movimento, ou seja, a pessoa ia perder a vez. Além disso, o turco tinha a habilidade de conversar com as pessoas, através de um tabuleiro de letras. E ele conversava em inglês e em francês, e era cartomante, porque ele era em alemão, entendeu? Alemão.
Não. Depois da morte de Kempelen, em 1804, o turco ficou inativo até 1808, quando foi vendido por seu filho. E foi aí, através de um novo dono, que o turco enfrentou nada mais, nada menos que Napoleão Bonaparte. De acordo com os relatos, em um movimento rápido, Napoleão Bonaparte fez o primeiro movimento. Diferente do que era de costume, né? Porque normalmente quem começaria seria o turco. Mas mesmo dessa forma, o dono do turco permitiu que o jogo continuasse. Pouco depois, Napoleão tentou fazer um movimento ilegal. O que o turco fez? Pegou a peça, colocou de novo na posição e fez o seu movimento. Napoleão tentou novamente um movimento ilegal e o turco, mais uma vez, colocou a peça no lugar e fez mais um movimento. E por fim, Napoleão fez um terceiro movimento ilegal. O que o turco fez dessa vez? Pegou a peça, tirou do tabuleiro e varreu todas as peças de cima do tabuleiro. Napoleão ficou tão entretido que decidiu jogar uma segunda vez contra a máquina. E depois de 19 movimentos, o seu rei caiu. Versões alternativas contam que Napoleão teria ficado triste pela derrota, então teria jogado uma segunda vez com o magneto para comprovar que não tinha nenhum ímã, alguma coisa que pudesse ser controlado de baixo, e também jogou com um véu colocado na cabeça do turco, para que ele não pudesse enxergar nada. Você é burro, cara, que loucura. Como você é burro. Com diversos turnês de exibições, o turco seguiu fazendo sucesso e recebendo aprimoramentos, até que o momento em que colocaram uma caixa de voz no turco e quando o rei do adversário estava ameaçado, ele falava cheque. Os donos foram mudando, mas o fim do turco infelizmente aconteceu no dia 5 de julho de 1854, quando o incêndio tomou conta de um museu que o turco estava, e infelizmente queimando aquela maravilhosa máquina que tinha impressionado diversas pessoas. O quê? Não acredito. Ah, e se você chegou até aqui, aproveita para se inscrever no meu canal e deixar um like também, porque agora eu vou contar para você que tá curioso aí do outro lado qual é o segredo do turco. Ao longo do tempo foram criadas diversas teorias, que existia um anão, que existia um pacto com um demônio e assim a máquina amaldiçoada conseguia se mover sozinho, mas de fato tenho que contar para vocês que tinha um operador lá dentro. Meu Deus. O mais interessante é que era possível abrir, então com o auxílio da mágica, né, das ilusões, era possível abrir as portas, mostrar que não tinha nada dentro e é claro, a pessoa ficava escondida de alguma forma oculta lá dentro, enquanto as portas eram abertas. E é claro, com a ajuda de todo o maquinário que tinha lá dentro, o operador conseguia controlar a máquina. E claro, ele tinha que jogar muito bem xadrez também para conseguir vencer as pessoas. É verdade. Esse carinha aqui, que o nome tá aqui e eu não sei pronunciar, ele é um fabricante de equipamentos mágicos de Los Angeles e ele gastou nada mais, nada menos que R$1 milhão. 120 mil dólares para reconstruir o turco. Não só gastou tudo isso, como demorou 5 anos e o turco novo ficou pronto em 1984. O interessante é que essa máquina, ela utiliza exatamente o mesmo tabuleiro. Por quê? Porque o tabuleiro não ficava junto com o turco, então não sofreu com um incêndio. E a primeira aparição desse novo turco foi em 1989, em uma conferência de mágicos. E é claro que a máquina se apresentava da mesma forma que a original, mas nesse caso, com o auxílio de um computador. Então era isso, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se você chegou aqui, muito obrigado e deixa o seu comentário. O que você achou? Você ficaria lá dentro escondido para jogar xadrez com as pessoas? Me conta aqui e agora eu vou desaparecer. Fui!